Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial, nosso segundo, né, da hora do almoço. Bora bater um papinho sobre o que tá rolando? Não dá pra gente ignorar o que tá acontecendo em relação à Venezuela. O México já abandonou o discurso, deixou o diálogo sobre a Venezuela, mas há sempre aquele companheiro que a Venezuela pode contar. O Lula, do Brasil, e o Gustavo Petro, da Colômbia, devem conversar nessa quarta-feira sobre o país vizinho. Querem fazer nada demais, não, só passar um pano, arrumar um jeitinho, articular um pouquinho para o cara fazer um terceiro turno. E aí, nesse segundo turno, né? Nesse segundo turno, se tiver uma nova eleição na Venezuela, na primeira, o Tosco não conseguiu fraudar o negócio direito. Todo mundo viu, né? A fraude, o tamanho da roubalheira. Dessa vez, eles querem articular para que tudo seja bonitinho, né? Que dessa vez o Maduro consiga fraudar e não deixar a oposição usar os papeizinhos das urnas, né? As atas de votação. Quem sabe até resolva fazer um próximo turno agora sem atas, ou melhor, só com voto impresso mesmo, que o CNE disse e tá pronto. E se você questionar, cadeia. É isso que está acontecendo. Esquece de se inscrever, não? Tá? É importante. Vamos continuar na matéria aqui. Pois é. É o seguinte, cara, não dá para discutir mais, não dá para esconder mais o tamanho absurdo que é esse caso da Venezuela. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele escreveu o seguinte: a ONU conclui: eleição na Venezuela foi alvo de irregularidade sem precedentes. Nunca na história teve uma falcatrua tão descarada quanto essa da Venezuela. Mas adivinha quem defende isso? O Lula. Um relatório preliminar da ONU sobre a eleição na Venezuela constatou que o processo foi marcado por irregularidades e falta de transparência. As conclusões estão sendo publicadas nessa quarta-feira pela equipe de 4 especialistas da entidade, que foram até Caracas a convite do governo de Nicolás Maduro para acompanhar a eleição. Abre aspas. O processo de gerenciamento de resultados do Conselho Nacional Eleitoral ficou aquém das medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para a realização de eleições confiáveis, constatou a equipe da ONU. Resumindo essa coisa todinha aqui, a equipe da ONU falou, olha, cara, ele não fez nenhum básico para disfarçar. Foi escancarado, foi descarado, foi serviço de amador. Ele já roubou tanto que ele perdeu até a disfarçatez, até a vergonha na cara de começar a esconder o negócio direito. A gente já viu esse filme acontecer, né? Pois bem, é tão escancarado, que a ONU também soltou outra nota. O governo de Maduro dá indícios de que pode ter espionado os membros da ONU. Meu amigo. O regime de Nicolás Maduro rejeitou o relatório das Organizações das Nações Unidas sobre as eleições na Venezuela e deu indício de que pode ter espionado funcionários do órgão que acompanharam o pleito no país. A revelação consta em um comunicado publicado pela chancelaria venezuelana nessa terça-feira. De acordo com Caracas, os funcionários do painel eleitoral independente da ONU tiveram acesso a todas as fases do processo eleitoral venezuelano, abre aspas, podendo comprovar o excelente funcionamento do sistema venezuelano. Sem dúvidas, né? Por isso, o governo de Maduro chamou de irresponsável e propaganda que serve a interesses golpistas da extrema-direita o relatório que criticou a falta de transparência no pleito. Cara, eu não sei quem é mais burro, quem fala uma coisa dessa ou quem acredita nisso. Falar que a ONU é extrema-direita, aí é superar todos os limites da burrice humana. A ONU de direita, ONU a serviço da extrema-direita, aí é para acabar, né? Aí é o cúmulo da tosquice, meu Deus. A ONU, todo mundo sabe a tendência progressista que a ONU tem. Então, até a esquerda falou escancaradamente da canalice, né, que aconteceu na Venezuela. É fato. Agora, cá entre nós, falar que a ONU é de extrema direita e é que é por causa disso que está contra
a eleição venezuelana. Ah, pô, para. É igual aqui no Brasil. Todo mundo que critica o Lula, a extrema-direita. Ninguém fala dessa extrema esquerda que existe no Brasil, né? E aí, por falar nisso, eles podem, tá? Olha só, a Tabata Amaral fez algumas acusações sobre o Pablo Marçal. Não sou eu que vou ser o idiota de colocar a mão no fogo pelo Pablo Marçal. Ele que prove que não é verdade. Mas a Tabata Amaral fez declarações de que o Pablo Marçal é envolvido com o PCC. Segundo a Tabata Amaral, o Pablo Marçal tem ligações com o PCC. Tá, vem cá. Se falasse isso do PT, era multa, penalização e podia dar até cadeia, né? Fake news em época de eleição. Mas assim, sem prova nenhuma, ela fala que o Pablo Marçal tem relações com o crime organizado. Dá uma olhada o que ela fala aqui. Caso, por exemplo, do Pablo, que aparece com o líder do PCC, que tem o principal aliado confessando em áudio que é ligado ao PCC, que é condenado, também não são perguntas pessoais. Opa, peraí. Ela falou, mas o caso do Pablo, que aparece com o líder do PCC, o Pablo, isso não é questão pessoal. Ô, Tabata, concordo, tá? Não dá pra ter um cara que tem ligações com o PCC mesmo, não. Mas foto com dama do tráfico pode? Com a dama do comando vermelho pode? Ou você só vai atacar um lado e vai passar pano pro outro? Ou alguém já esqueceu que tem foto de um outro candidato com a esposa do chefão do PCC, inclusive essa que circundou ministérios do governo que ela apoia? Vocês já esqueceram disso? Pois é, ninguém esqueceu disso não, mas vamos lá, olha só o que ela fala mais. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de que sim, debate para falar de propostas. E ninguém juntou um time melhor do que eu ou se preparou tanto para chegar aqui e falar como falei, de educação, pessoa com deficiência, falar de planejamento urbano, transporte, mas é muito importante que as pessoas conheçam os candidatos. Eu tenho um amor gigantesco por essa cidade. Não me passa pela cabeça que a gente poderia um dia eleger alguém que é condenado por roubar idoso. Opa, como é que deixa alguém que é condenado, né, no caso do Pablo Marçal, como ela diz, por roubar idoso, assumir, né, um cargo público? Que a gente poderia eleger alguém que tem uma conexão tão grande com o crime organizado. Então, alguém que tem uma conexão tão grande com o crime organizado. Vem cá, vamos falar um negócio. Já que ela citou a questão de condenado, né? Ela espalhou uma fake news e da grande. E aqui, vou falar como advogado para ela. É o seguinte, o processo do Pablo Marçal, para quem quiser observar, o Pablo Marçal, a data talvez eu não lembre, mas foi 2015, o Pablo Marçal teve uma sentença de primeira instância, onde o Pablo Marçal, o juiz entendeu que o Pablo Marçal consertava os computadores de uma organização que fazia golpe contra idoso mesmo, golpes bancários, né? Fazia tramóia. E o Pablo Marçal consertava os computadores. Na sentença, a testemunha falou o seguinte, não, o Pablo Marçal fazia serviços lícitos. Ele consertava computadores de várias empresas. Uma das empresas que ele consertava era essa empresa. Ok, né? Ok, então teve uma sentença de condenação de primeira instância. Pablo Marçal nunca se defendeu. Ele mesmo declarou, falou, eu nunca tive condições de me defender, nem dinheiro para pagar isso. Isso foi na época que eu trabalhava, que eu ralava consertando computador e ganhava aí meus R$30 por dia, não tinha condição de pagar um advogado. O processo correu com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fez a defesa, o Ministério Público foi postergando e o processo prescreveu. Lembrando que à época, se eu não me engano, o Pablo Marçal tinha 18 anos. Acho que é isso, né? E o prazo, para quem tem menos de 21 anos, ele conta em dobro. Ou seja, a prescrição é 2 vezes mais rápido do que o normal. Então o processo prescreveu. Pablo nunca teve o trânsito em julgado. E no Brasil, vigora um princípio chamado princípio da presunção de inocência. Então falar que o Pablo Marçal é um condenado é uma fake news. Você entender do lado contrário, ela entender do lado contrário do governo que ela defende também. Porque o caso do Lula
É a mesma coisa. O Lula foi sentenciado em primeira, segunda, terceira instância. Depois, o processo antes do trânsito em julgado foi zerado. Então, vigora o princípio da presunção de inocência em relação ao Lula? Sim. Você gosta ou não gosta? Sim. Então, quer dizer que ele não teve trânsito em julgado? Não. Então, quer dizer que a Tabata Amaral falou uma fake news? Sim. Juridicamente falando, eu não tenho dúvidas que falar que ele é um condenado é fake news. Mas eles podem, né? Eles podem. Pois é. Mas enfim, vamos dar continuidade, né? Eu tô começando a entender um pouco mais por que o Pablo Marçal está sendo tão atacado por deputados do PL. O PL emitiu uma nota, não sou eu que estou falando, é o Paulo Figueiredo, uma carta dizendo que todo deputado que sequer fizer menção ao Marçal vai ser penalizado pelo partido. Ou seja, a questão aqui não é São Paulo, é o partido. Acordem. Então, tem deputados, inclusive deputados estaduais, que estão fazendo vídeos atacando o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal não representa a direita, é o Dória, é o cara que não pode se confiar, tem que votar aí no Ricardo Nunes, que é base de apoio da Joyce, que daqui a pouco o Frota também vai estar no partido dele, que tem gente ali, né, por exemplo, a Marta, que era alinhada dele e foi pro Boulos, ou seja, mais do mesmo. É o Alckmin, de São Paulo. E aí, eles dizem que é esse aí que é o candidato que vai representar bem a direita. Pois é. Por que eles estão atacando? Porque o Nunes está incomodado e o PL está incomodado. Porque o Marçal já falou muito bem claro, olha, se eu ganhar a prefeitura sozinho, sem o PL, não adianta PL vir me beirar, não. Tô fora de PL. PL é com o Nunes. Se eu ganhar, não adianta vir me procurar. É isso que está incomodando. Marçal cresce entre eleitores do Bolsonaro e Tarcísio e ameaça Nunes é o que foi feito na última pesquisa Datafolha. Entendeu os ataques agora? O Marçal subiu de 22% para 29% entre os eleitores que votaram em Bolsonaro para presidente em 2022. Já no grupo dos que apoiam Tarcísio para governador, candidato do PRTB saltou de 19% para 25%. Ou seja, Marçal está ganhando força entre os eleitores do Bolsonaro. Por que será? Por que será, meu pequeno gafanhoto, que o Pablo Marçal está ganhando apoio? Seria porque o Nunes é um insosso? Seria porque todo mundo sabe que o Nunes não é direita? Seria porque o Nunes apoia a Joyce Hasselmann? Seria porque o Nunes, quando perguntado se ele apoia o Boulos, perguntou para o Nunes, Nunes, você apoia as ações e as pautas do Bolsonaro? O Nunes responde como o melhor da direita. Não sou comentarista político, meu negócio é São Paulo. Pois é, o cara nem tem, né, o peito para falar, não, a minha identidade é com as pautas do Bolsonaro. E aí é sério, vocês vão cair nessa de que o Nunes é melhor para São Paulo. Cara, eu sou fã do Tarcísio, sou fã. Para mim, o melhor governador do Brasil é o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas tá pedindo que apoie o Ricardo Nunes. Sabe qual que é a minha resposta pro Tarcísio? Vai lascar, velho. Tá me achando que o cara é de idiota? Tá achando que Nunes é melhor para São Paulo? Tá achando que me engana? Não mesmo. Não mesmo. Então, entenda uma coisa. Uma coisa é você ser cego à ideologia de um partido. É o que o Tarcísio, é o que o Bolsonaro, é o que o Costa Neto e é o que o Nunes estão querendo. Outra coisa é você falar, cara, eu sou de direita. Olhando tudo que foi apresentado, a Marina representa muito mais a direita para mim do que Nunes, o Marçal representa. Eu preferia a Marina, para te falar a verdade. Mas já que a Marina, a gente sabe que tem que ter um voto útil, eu vejo possibilidade do Pablo Marçal ganhar o apoio da direita muito mais. Está incomodando o Nunes, está incomodando o Costa Neto, está incomodando o próprio Bolsonaro, porque o Marçal não chorou, não ficou uma menininha choramingando. A hora que falou, não, você não vai. Ele não ficou, o Bolsonaro não me quer, eu não vou. Não. Sabe? E tá perdendo gente boa. Sabe um cara que tá magoado com o Bolsonaro, com o bolsonarismo,
por causa do partido, do PL, o Ricardo Salles. Esse cara que tinha que ser o candidato do Bolsonaro. O Ricardo Salles saiu, foi pro Novo, tá apoiando a Marina Helena. Sabe por quê? Porque ele viu quem é o PL de verdade. Tá? O cara teve identidade e teve moral. Moral para sair. Bolsonaro, obrigado. Sou muito fiel pelo que você fez até agora, mas daqui para frente tô lançando o voo. Essa ideia sua de idolatrar partido aí não tá colando comigo. É isso que eu vejo. Tô mentindo? Tô errado? Escreve aí no comentário. Se eu tiver errado, você pode escrever. É assim que funciona a democracia. É gente pensando diferente. Mas vem cá. PL te representa? Coloca no comentário só para mim saber, tá? Só para mim saber, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Recado rápido, pessoal. Olha, quando eu falo uma pauta aqui para vocês, não é que eu quero, sabe, mudar a sua cabeça. É que se você pensa como eu, você saiba que você não está sozinho. E eu penso no seguinte, cara, esses partidos de mensaleiro nunca me representaram. A causa não tem que ser um partido. Tem que ser, sabe, pessoas que pensam como a gente. E ninguém vai pensar 100% como a gente, tá? Eu tenho certeza que você que me acompanha há muito tempo, 1, 2 anos aqui no canal, seja um monte de vezes você já deve ter ficado puto comigo falando, caramba, o que esse Sandro tá falando? Tá tudo torto, tá fora do contexto que ele tá falando. Mas em 90% das coisas, você fala, não, opa, concordo com o que esse babaca tá falando, esse cara tem sintonia comigo, tá falando certo. Então, é isso. Em muitas coisas a gente vai ter sintonia. No que eu falar que é besteira, você tem obrigação moral de deixar o comentário aqui discordando de mim. Mas naquilo que eu tô certo, sabe? Você acha que eu tô certo? Tá na hora da gente começar a refletir. Chega de Joyce, chega de Dória, chega de Nunes, chega de gente assim, chega de Romário, chega de Tiririca. Para! Vocês vão lá e votam nos caras, na hora H os caras vão lá e votam para colocar o Dino. Sério? Vota contra CPI. Sabe? Se rolar alguma coisa aí contra o ministro Alexandre de Moraes, o impeachment, vão votar contra. Entenderam? Então acho que está na hora de vocês pararem de acreditar que o pedido do Bolsonaro é 100% certo. Hasselmann, Frota, Weitraub, um monte de gente mostrou isso aí, né? O próprio Moro, vocês estão vendo aí. Então vocês têm que parar de acreditar que o mundo é um conto de fadas, porque a vida real aqui, principalmente na política, o sistema é foda, meu irmão. Tenha certeza disso, tá bom? Obrigado, pessoal. Detalhe, recado rápido, tá na descrição aqui. Gente, é super importante você ter um plano B, tá? Pensa naquelas pessoas que foram pegas de surpresa aí com o 8 de janeiro. Então, é por isso que eu tenho um plano B e eu recomendo você ter uma residência no Uruguai. Então, quem quiser, tá na descrição aqui, uma empresa parceira nossa que está fazendo o projeto de residência no Uruguai. É um país de direito, é um país que você tem liberdades. Sabe esse pessoal que está respondendo aí no 8 de janeiro, que você está vendo esses absurdos? Se morasse no Uruguai, se tivesse a residência no Uruguai, tivesse ido embora para o Uruguai, ele é residente no Uruguai. Nenhuma decisão daqui poderia te alcançar sem que fosse uma ordem daqui enviada para o judiciário de lá, que ia analisar se, dentro das normas de direito, isso é viável ou não. É igual a Argentina. Na Argentina, todo mundo que correu lá e pediu asilo depois, está com asilo, mas não tem documento, não tem nada, está enrolado. Então, é super importante você ter uma residência em outro país. E um país que eu recomendo, tá mais fácil por enquanto, é mais tranquilo, é o Uruguai. Então, tá na descrição aqui. Quem quiser tirar residência uruguaia, entre em contato, que eu recomendo e recomendo bastante. Não seja pego de surpresa. Você está vendo o rumo que o nosso país está tomando. Fechou? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.